China, o maior país da Ásia Oriental, que no ano de 2021 conseguiu ter um PIB de aproximadamente 17,3 trilhões de dólares, o que representa um crescimento de 8% comparado ao ano anterior. Além disso, a China é o país que tem a maior população do mundo, com quase 1,5 bilhão de habitantes, o que é um pouco menos de 1/5 da população de todo o planeta. Só que mesmo com a economia tão boa, nos últimos meses essa superpotência vem enfrentando alguns problemas, como por exemplo a crise do mercado imobiliário. Mercado esse que só vinha crescendo desde 1998 e que pela primeira vez está enfrentando dificuldades, fazendo muitas pessoas acreditarem que talvez o que ocorreu nos Estados Unidos em 1929 possa estar de alguma forma perto de acontecer na China. Mas nesse vídeo eu vou te apresentar alguns pilares que podem ajudar a economia da China a não desabar totalmente, mostrando que talvez haja a possibilidade da China não estar entrando em um colapso tão grande como a maioria das pessoas estão falando. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer por cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal e me ajudando nesse começo tão difícil aqui no YouTube. Muito obrigado e vamos pro vídeo. O principal fator que faz tantas pessoas acharem que a China está perto de quebrar está relacionado aos acontecimentos que estão ocorrendo por lá. E só para relembrar o que foi a Grande Depressão, foi simplesmente a maior crise financeira dos Estados Unidos, que teve como consequência uma taxa de desemprego que subiu de 4% para 27% e uma desvalorização absurda do PIB, que teve uma queda de 50%. E quando comparamos com a situação atual da China, conseguimos ver eventos muito parecidos com os que aconteceram nessa época. Mas a primeira diferença entre a China e os Estados Unidos é que o seu sistema bancário é quase todo feito pelo Estado, o que dá a possibilidade do Banco Central poder ajudar a China, fornecendo dinheiro se necessário para que as pessoas não fiquem completamente sem nada. Só até aí já vemos uma grande diferença, já que o governo norte-americano naquela época esperou que a economia quebrasse por completo para só depois tentar fazer alguma coisa. Outro fator que ajuda a economia da China a se sustentar é a sua independência monetária. Isso porque a China é uma superpotência quando falamos de manufatura, onde 1/5 de toda a produção industrial do mundo é feita pela China. Só no mês de julho, a produção industrial da China avançou quase 4% se comparada ao índice anual. Desde 2010, o mundo todo precisa dos produtos da China e cada vez mais ela está conseguindo aumentar as suas exportações. Só no ano de 2020, a China conseguiu 2,5 trilhões de dólares através das suas exportações e até o final de 2022, a previsão é que esse número não venha a diminuir. Outro ponto é que os Estados Unidos é responsável por praticamente 17% dessas exportações, o que faz a China ter uma enorme reserva em dólares para combater qualquer tipo de ameaça à sua economia. Outro fator que ajuda bastante a melhorar o cenário político-econômico é Shenzhen, uma cidade que há alguns anos atrás era uma pequena vila de pescadores e hoje é uma das cidades mais importantes para a economia chinesa. Localizada na província de Guangdong, essa cidade é considerada um Vale do Silício chinês. E para aqueles que não sabem, o Vale do Silício está localizado na Califórnia e abriga muitas empresas globais de tecnologia, como a Apple, Facebook e Google, por exemplo. E como falamos, Shenzhen é a sede de várias das grandes empresas tecnológicas do mundo, como a Huawei e a Xiaomi no mercado de telefonia, a Digi, que tem 72% do mercado mundial de drones, e a Tencent, que além de ser a maior empresa de jogos do mundo, ainda investe em mais de 800 corporações, como por exemplo a Nubank aqui no Brasil. E a partir de agora, chegamos em outro fator pelo qual a economia da China é tão forte, que é o controle de capital. O controle de capital acontece quando um país dificulta a saída do dinheiro da sua população. E no caso da China, é extremamente difícil conseguir tirar o seu dinheiro de lá, pois o governo chinês impede que as pessoas enviem o seu dinheiro para outro país. E esse é basicamente o mesmo modelo de política que a Rússia começou a usar em respostas às sanções econômicas. E como sabemos, esse modelo de política ajuda imensamente a estabilizar a economia de um país. Mas dito isso, vale a pena ressaltar que mesmo com tantos pontos positivos para a economia chinesa, ainda há uma grande possibilidade das coisas começarem a desandar. Isso tudo pela queda absurda que o mercado imobiliário está sofrendo. E para entender essa situação, precisamos entender que o mercado imobiliário na China sempre teve um grande crescimento nos últimos anos. Isso porque os chineses sempre entenderam que comprar uma casa
era um dos melhores investimentos que uma pessoa poderia fazer. Afinal, são uma das poucas coisas que não vão desvalorizar tão facilmente, dando a possibilidade da pessoa muitas das vezes dobrar o seu patrimônio em poucos anos, apenas comprando um imóvel e vendendo depois. Além disso, um fator cultural que ajudou bastante nas vendas foi a tradição de os chineses só se casarem após conseguir uma casa própria. Isso tudo fez a China construir mais imóveis que a América e a Europa juntas. E mesmo com um número gigantesco de novas casas sendo construídas, as construtoras não estavam conseguindo atender a demanda do mercado, sendo que um dos principais fatores que ajudaram a deixar essa crise maior ainda foi que a maioria das pessoas compravam sem ter o dinheiro, fazendo vários empréstimos ao mesmo tempo, com a expectativa de conseguir vender esses imóveis mais caros futuramente. E é a partir daí que o problema começa a andar. Já faz alguns meses que o valor desses imóveis vem caindo. E para você que está se perguntando o porquê dessa queda de preços, é bem simples. Como as construtoras sabiam da alta demanda no mercado, elas começaram a construir uma quantidade de imóveis e antes de acabar a construção por completo, elas pegavam o dinheiro que já tinham ganhado desses imóveis que não estavam prontos e começavam outra obra para conseguir vender o máximo possível. Isso tudo deixou cerca de 13 milhões de projetos sem conclusão e, como sabemos, gerou uma total revolta na população, que por sua vez deixou de pagar as suas dívidas para as construtoras, fazendo a maioria delas saírem muito prejudicadas com isso tudo. A principal delas foi a empresa Evergrande, que é a segunda maior empresa imobiliária da China. E devido a esses acontecimentos, hoje ela tem uma dívida de 300 bilhões de dólares. Atualmente, o mercado imobiliário chinês teve uma queda de 28% e para contornar esse problema, o governo abaixou a taxa de juros para incentivar as pessoas a continuarem comprando imóveis. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que a China vai conseguir estabilizar a sua economia? Deixe a sua opinião nos comentários. O meu nome é Daniel e bem-vindo ao canal Jovens de Elite. Se esse conteúdo te ajudou, nem que seja um pouquinho, considere deixar a sua inscrição aí embaixo. O seu gostei e a sua inscrição fazem toda a diferença para mim que está começando. Muito, mas muito obrigado e até o próximo vídeo.